Beleza, então a gente já viu o uso do laço de repetição para nesse exemplo. Agora a gente vai usar, pessoal, este mesmo exemplo usando um outro laço de repetição que eu já vou explicar para vocês, tá? Que é o laço de repetição enquanto, tá? Então agora é diferente do laço de repetição para, tá ok? Até, por sinal, esse laço de repetição enquanto, pessoal, é o laço de repetição mais usado em linguagens de programação, tá ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura. Esse aqui era o para, que a gente viu, né? Então, agora vem o laço enquanto, que é while, né? A tradução então, de while no inglês. Então, enquanto condição faça tal coisa, tá certo? Ou seja, enquanto atender uma determinada condição aqui, ele vai executar comandos. Veja o pessoal aqui assim, ó, se você analisar bem, você vai ver que a estrutura dele é um pouco mais simples que o para, porque ó, veja que no laço para tem inicialização, tem a condição, tá certo? Tem o incremento. Então, aqui no while, no enquanto, a gente só coloca a condição aqui dentro, certo? Do comando. Só que é claro que tem inicialização, tá ok? E também tem incrementação, só que são distribuídos de forma diferente aqui dentro do algoritmo, tá certo? Então, enquanto for a gente coloca tudo aqui dentro, tanto inicialização quanto teste, quanto incremento, aqui no enquanto a gente vai ter então apenas a condição aqui dentro do laço, aqui dentro da função aqui enquanto, e a inicialização é colocada fora do laço e a incrementação é colocada aqui dentro do corpo do meu laço, tá ok? Então como é que a gente faria então para fazer esse mesmo exemplo aqui, só que usando em vez de usar o laço de repetição para, usar o laço de repetição enquanto, tá ok? Então a gente iria fazer da seguinte forma. Então eu vou pegar e vou apagar isso aqui, tá? Apagamos isso aqui. Então, pessoal, aqui a gente iria dizer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui. Veja que eu tenho uma inicialização para id1. Como no while, no laço de repetição enquanto, eu também tenho que colocar uma inicialização, só que aqui eu preciso botar fora. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o i, que vai ser a minha variável, ela vai receber, então, o i vai receber, vamos distribuir a inicialização de 1 para ele, tá ok? Ou seja, começa em 1, tá ok? Então, agora usando o para, aliás, o enquanto, a gente iria fazer o seguinte, enquanto este meu mesmo i, certo? Essa minha variável i, for menor ou igual a 9, tá certo? Então, dessa forma aqui, é que eu uso o laço de repetição enquanto. Então, aqui eu só coloco a condição. Qual que é a condição? Então, enquanto o i for menor ou igual a 9, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o que, que eu vou fazer? Obrigatoriamente, no laço de repetição enquanto, você vai ter que ter um início, tá? Porque a gente vai ter que botar mais de uma linha aqui. Então, fim do enquanto. Tá? Então, início, mostre tal situação, certo? Olha só, pessoal, vamos revisar. Eu tenho a minha inicialização, tá? O i inicia em 1. Enquanto o i for menor ou igual a 9, o que faz? Mostra isso aqui. Então, veja bem aqui, comparando com o laço de repetição para aqui em cima, veja aqui. Para i de 1, aqui nós tivemos a inicialização. Então, aqui no enquanto, i igual a 1, certo? Então, ele começa em 1, então inicializou. Agora, enquanto ele for até 9, então aqui eu coloquei a minha condição de i igual a 9. Enquanto que no meu algoritmo, normalmente no para, se eu não colocar nada aqui como default, o passo automaticamente recebe 1, certo? Aqui no while isso não existe. Aqui no while, pessoal, obrigatoriamente é necessário colocar aqui a incrementação, aqui dentro do corpo. Qual que seria a minha incrementação? O i mais mais, tá certo? Essa vai ser a minha incrementação, i mais mais.
que é equivalente, que nem eu já expliquei antes em outras oportunidades, é igual, né, ao I igual a I mais 1, certo? Então, I mais significa igual a I mais 1, ou seja, estou incrementando. Como é que seria isso aqui no meu laço de repetição? Então, seria da seguinte forma, vamos fazer esse teste de mesa aqui. Olha só. Então, veja bem aqui, ó. Ler número. Então, vamos ler o número aqui. Ler o número 7. Beleza? Então, agora o meu I vai receber 1. Veja bem aqui. I vale 1. Então, I valeu 1. Certo? Certo. I valeu 1. I valeu 1. Então, agora vamos partir para o nosso laço de repetição. Então, enquanto... Então, aqui a gente vai fazer o quê? Enquanto I menor ou igual a 9. Quanto é que vale o I? O I vale 1. Então, ele vai executar. Então, mostre número vezes x. Então, número vezes o I, né, que é 1, igual a 7. Veja que aqui, pessoal, não mudou absolutamente nada. Muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a incrementação. I mais, ou I igual a I mais 1. Então, quanto é que vale o I? O I passou a valer 2. E agora vai acontecer então a mesma coisa que acontecia aquele algoritmo que a gente tinha feito antes, em que eu estava explicando. Ele vai fazendo automaticamente igual a 21 e assim por diante com todos. Tá, pessoal? Então, a diferença é que agora, em vez da gente usar, então, o para, a gente está usando o laço de repetição enquanto. Que, por sinal, nesses casos aqui, ele não é tão indicado, porque, que nem eu já falei para vocês, como eu sei quantos são, o ideal seria estar usando o laço de repetição para. O enquanto é indicado mais por quando eu não tenho um número definido de vezes que ele vai ser executado, e sim uma outra condição qualquer, desde que uma variável seja diferente de outra variável, enfim. Então a gente vai fazer alguns exemplos usando outros tipos de laços de repetição, outros exercícios em que a gente vai verificar qual que seria o laço mais apropriado, mas aqui é apenas para vocês verem que eu poderia estar fazendo esse mesmo algoritmo, né, usando o laço de repetição enquanto, tá ok? Beleza? Então deixa eu só renomear a tabuada enquanto. Certo? Valeu, então pessoal, agora a gente vai fazer isso aqui nas linguagens de programação. Um abraço, tchau!